Bom dia! Tudo bem, crianças? Bom dia, professores! Já voltamos com a nossa correção qualificada e já estamos no caderno de revisão número 4. Veja só o quanto vocês avançaram. Já fizemos o 1, o 2, o 3 e o 4 e vocês estão cada vez mais caprichando, prestando atenção ali, lendo direitinho. As professoras ficam muito felizes, viu? A gente aqui, né, Aline? Sempre que a gente acompanha e vai vendo o resultado de vocês, o quanto vocês estão avançando, a gente fica muito feliz. E os professores de vocês também, não é? Jamile, sabe o que eu fiquei sabendo? O que, Aline? Que quando eles estão respondendo esse caderno de revisão, eles estão, olha, prestando atenção, lendo com muito cuidado cada item, estão cortando aquelas respostas que eles já sabem que não é a verdadeira. E olha, eles estão dando um show. Coisa linda! A gente fica muito feliz aqui, viu? E a gente quer que vocês continuem avançando, continuem lendo, continuem fazendo com bastante atenção. Depois dessa correção, na próxima semana, vocês vão fazer o último caderno, que é o caderno número 5. Tenho certeza que o próximo vai ser ainda melhor, né? Então, fiquem agora com a correção da revisão 4. Prestem bastante atenção, acompanhem. Um beijo para todos vocês, um beijo, professores. Obrigada por nos receberem mais uma vez na sala de vocês. Até já. Obrigada, Jamile. Bom dia, crianças. Olha, eu estou muito feliz porque a gente chegou já, olha, no caderno de revisão número 4. Vocês, dessa vez, eu soube que vocês fizeram um de português e um de matemática. E olha, o de matemática vocês foram ainda melhores. Mas vamos hoje corrigir, olha, o caderno número 4 de língua portuguesa, tá certo? Então, quando vocês forem responder as questões, vocês vão ler tudo com muito cuidado, vão ler o item, vão ler o texto. Tem cada texto super interessante para vocês lerem e vocês vão aprender bastante. Mas antes da gente começar com as questões do caderno de revisão, a gente vai completar aqui juntinhos, eu aqui com vocês aí, o nosso quadro fonológico. Preste atenção, olha, esse quadro aqui, devagarzinho, é esse quadro aqui que a gente vai preenchendo item por item. E eu fiquei sabendo que daqui até as avaliações que vocês fizerem, vocês vão preencher vários desses aqui junto com a professora de vocês aí na sala. Então hoje a gente vai fazer o primeiro, mas eu acho que já teve gente que fez aí na sala, não é verdade? Nós vamos fazer esse hoje juntos, vocês vão respondendo daí e eu vou preenchendo aqui e depois vocês vão continuar fazendo, preenchendo esse quadro fonológico com os professores e as professoras de vocês aí na sala de vocês. Combinado? Então prestem muita atenção em o que pede cada item desse aqui e vocês respondem daí. Vamos começar? O primeiro eu tenho aqui, olha, sabem o que é isso, não é? Tá aqui escrito em inglês, era para estar em português, mas eu não ia colocar em português porque a gente precisa responder aqui, olha, qual é o nome dessa figura? Vocês já sabem. Isso aqui, olha, é uma borracha. Então, nesse primeiro quadradinho aqui diz nome da figura. A gente só vai preencher o nome da figura. Vamos lá. Borracha. Ficou um pouco apertadinho. Só um instantinho que eu vou melhorar isso aqui. Pronto. No segundo quadradinho, a gente vai colocar a separação de sílabas. Como é que a gente separa a palavra borracha? Vocês lembram que nas outras correções nós já conversamos quando os R's estão juntos, quando tem dois R's, olha, um ao lado do outro, ou quando tem duas letras S, uma ao lado da outra, na palavra elas andam juntinhas. Mas quando a gente vai separar, como dizia Maria, cada uma vai para sua casa. Então, olha, na separação de sílabas, os R's da palavra borracha, cada um vai ficar com a sua sílaba separada. Vamos lá ver como é que se escreve. Separa a sílaba assim, olha. Olha, tem dois R's, então eu coloco um antes. O R sozinho agora, porque eu não posso separar as sílabas do R e os dois R's ficarem juntos, tá bom? E o chá, o C, nossa, tá ficando um pouco estranho. Vamos lá.
O C-H-A fica numa terceira sílaba. Então, a gente pode ver aqui que borracha, ela tem o quê? 1, 2, 3 sílabas. Borracha, 3 sílabas. Então, o que é que pede no próximo quadradinho? O número de sílabas. Nós acabamos de contar. Então, aqui eu só escrevo, olha, o número 3, porque borracha tem 3 sílabas. Vai ter palavras com 1 sílaba, com 2, com 3. Eu já vi até palavras com 5, 6 sílabas, mas borracha só tem 3. A sílaba inicial da palavra borracha. Lembra que a gente já separou aqui? Então eu já sei, a sílaba inicial é a primeira sílaba que a gente escreve quando a gente vai escrever a palavra borracha. Então qual é? Bor. Então olha, B-O-R é a sílaba inicial da palavra borracha. A sílaba medial, vocês já sabem, não é verdade? Qual é a sílaba medial da palavra borracha? É o Rá, exatamente. Mas são os 2 R's da sílaba? Não, é um R só, porque o outro R já ficou aqui, olha, junto com o Bó. E qual é a sílaba final? Aquela última sílaba que a gente escreve quando vai escrever a palavra borracha. Borracha, C-H-A. E aqui, olha, vai dizer algumas palavras que rimam com borracha. Quem sabe me dizer palavras que rimam com borracha? Eu sei de uma, eu vou escrever uma aqui só hoje. Por exemplo, bolacha. Não é verdade? E aí, vocês conseguem pensar em outras palavras que rimam com borracha? Eu pensei agora só bolacha. Podem pensar outras aí, podem falar para a professora de vocês. Tá certo? Então, rapidinho, vamos escrever agora, completar o quadro com essa outra imagem aqui. Deixa eu apagar tudo que está escrito aqui. E a gente vai escrever agora, completar o quadro fonológico de uma outra palavra. Vocês sabem o que é isso aqui? Exatamente, é uma bandeira. No primeiro item, pede para a gente escrever o nome da figura. Vamos lá. A gente, na hora da fala bandeira, mas não é bandeira, a gente fala bandeira. Então, vamos completar aqui e vamos escrever a palavra toda corretamente, tá certo? Vamos lá. Bandeira. É a palavra bandeira. E é assim que a gente vai escrever na separação de sílabas. Vamos lá, contar quantas sílabas tem a palavra bandeira. Bandeira. Então, quando eu for separar as sílabas, eu preciso ter as 3 sílabas, tá certo? Vamos lá. Ban, o B-A-N, para ficar ban. Porque se eu não coloco o N, vai ficar ba. E ba não é ban. Ban. D-E-I-R-A. O R-A. Bandeira. E bandeira tem quantas sílabas? 3 sílabas. Qual é a sílaba inicial? A primeira sílaba da palavra bandeira? Boa, gente. Vocês estão demais. Eu estou sabendo que vocês estão acertando tudo. A sílaba medial é a sílaba do meio. Bandeira. A sílaba medial é de. Então, bandeira. A sílaba final vai ser o Rá, a última sílaba. E uma palavra que rima com bandeira. Vocês usaram aí no simulado de vocês. Quer que eu diga? Fruteira. Então, olha. Fruteira. Também tem ladeira, não é verdade? Cadeira também rima com bandeira. E aí, vocês compreenderam como é que preenche o quadro fonológico? Então, quando a professora ou o professor de vocês entregarem uma ficha dessa para vocês preencherem aí, vocês já vão estar craques, vocês não vão errar mais. Combinado? Então, vamos lá começar agora sim a nossa correção. Pronto, vamos lá, olha, pega o caderno de revisão e a gente vai começar pela questão número 2. Essa que tá aqui embaixo, tá certo? Porque é a primeira. Eu fiquei sabendo que quase todo mundo acertou, que era a primeira letra da palavra
vaca. Vocês deram um show nessa. Então vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: qual é a frase que está separada corretamente? Já conseguiram abrir aí o simulado de vocês? Podemos analisar as frases e ver qual é aquela que está escrita corretamente. Vocês lembram que teve, eu acho que um simulado desses, acho que foi o simulado 2, que a gente já separou as palavras da frase. A gente vai ler tudo, mas quando a gente vai separar a frase, a gente tem que falar palavra por palavra, elas não podem ficar juntinhas. Vamos lá. Podemos, não é verdade? Então vem comigo. Lia e Lara são amigas e irmãs. Vocês lembram, na fala a gente fala assim, tudo junto. Por que ninguém fala separadamente? Não é verdade? A gente fala tudo junto. Mas na hora da escrita, eu posso escrever assim, tudo grudadinho na outra? Não, eu não posso escrever tudo grudadinho uma na outra. Então eu já sei que essa frase aqui, ela não está correta. Não tenho como escrever uma frase assim, toda juntinha, grudada uma na outra. Então, olha, a gente já elimina essa frase. Vamos ler a próxima. Lia e Lara são amigas. Amigas, irmãs. Tô vendo aqui, olha, duas palavras juntas. São amigas, está junta. Não posso deixar ela, apesar de elas serem amigas, elas não podem estar juntas as palavras. São amigas. São duas palavras separadas. Eu preciso de um espaço entre elas. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Lia, aí eu separo. E separo. Lara, separo, são amigas e elas estão juntas. E olha, tem outro erro nessa frase, vocês perceberam? Isso, esse aqui, olha, irmãs. Aqui não tá nem irmãs, tá irmãs. Porque se eu for ler essa palavra aqui, eu vou ler irmãs, não é verdade? Então, olha, eu também não posso deixar essa palavra junta, ela precisa estar separada. Então, como eu tenho duas palavras que estão juntas duas vezes, então eu já posso eliminar essa resposta também. Então vamos agora para a letra C. Lia e Lara, olha, vamos lá. Lia e Lara são amigas e irmãs. Eu percebi que essa aqui parece uma boa resposta. É essa a resposta certa? Olha, eu vou confiar em vocês, hein? Não vou cortar ela, vou deixar aqui. Mas lembrem sempre, vamos analisar a última alternativa também para a gente ter total certeza e não errar. Vamos ver o que é que pode estar errado aqui, olha, na letra D. Lia e Lara são... Nossa, até aqui tá tudo certo também. Será que nós temos duas alternativas? Não, nós nunca temos duas alternativas, só temos uma. Vamos continuar. Amigas e... Vocês leram isso? Amigas e... Não, é verdade. Amigas e não existe. Tem que ter uma separação e aqui ela não tem. Nossa, essa frase estava quase toda certinha, mas nós conseguimos encontrar onde é que estava o erro dela. Então, olha, eu já vou cortar. E bem que vocês disseram, qual é a resposta certa? Exatamente, a letra C é a resposta correta. E aí, vocês acertaram? Se atrapalharam só um pouquinho? Mas depois do que a gente fez hoje, de tudo que a gente vem estudando aqui, e vocês vêm estudando aí na sala de aula de vocês, eu tenho certeza que da próxima vez que aparecer uma questão como essa, vocês não vão errar. Combinado? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a seguinte, tá? Olha, passou aqui, vira a página. Eu vou para a questão de número 3. Tá aqui. Todo mundo já achou? Ótimo. Vou esperar um pouquinho mais. Pronto, todo mundo achou que essa tá bem juntinho uma da outra. Então a questão de número 3 dizia o seguinte: veja a figura. Vocês sabem que figura é essa? Isso, vocês são apressados. Antes de eu perguntar, vocês já estão me dizendo. É uma cadeira, exatamente. E pedia o seguinte: faça um X no quadro da palavra que rima com o nome dessa figura. Eu sei que aqui é uma cadeira. E pediu para marcar um X no quadro onde tem uma palavra que rima. Vocês lembram que rima é aquela que tem o som da vogal tônica no final, que rima, que tem os sons parecidos.
Então, olha, algumas crianças marcaram que mesa rima com cadeira. Mesa e cadeira, elas combinam, porque para ter uma mesa eu preciso de uma cadeira normalmente, não é verdade? Mas não são palavras que rimam. Agora eu não quero saber quem combina, eu quero saber que rima, que o som rima. Tá combinado? Então, olha, mesa não rima com cadeira, tá? Então, olha, eu não posso dizer que mesa, porque agora eu não estou analisando o objeto, eu estou analisando a palavra, o som da palavra, tá certo? Então, mesa não rima com cadeira. Na letra B, dizia camelo. Algumas crianças também marcaram essa questão. E eu posso até imaginar por que foi que essas crianças marcaram essa questão. É verdade, porque cadeira começa com K. E camelo também começa com K. Mas quando a gente vai fazer rima, eu não estou vendo a sílaba inicial. Eu preciso do som que são parecidos, os sons finais das palavras que são parecidos. Então, cadeira, ela não rima com camelo. Ela começa com a sílaba igual. As duas palavras começam com as mesmas sílabas, mas não rimam. Então, eu também já corto camelo. A letra C dizia fileira. Cadeira, fileira. Se eu parar bem para pensar, olha, cadeira. Então, deira, eira, fileira. Me parece uma boa resposta. Não parece não para vocês também uma boa resposta? Parece, né? Então, olha, a gente vai deixar isso aqui guardadinho e vamos anotar, ou vamos analisar o item D. O item D tem a seguinte palavra: arara. Cadeira. Arara. Se eu for analisar só a última sílaba de cadeira, se eu escrever aqui a palavra, olha, cadeira. A última sílaba de cadeira é exatamente igual à última sílaba de arara. Mas na rima não é só olhar a última sílaba, é a vogal tônica, é a última vogal tônica que tem, olha. Então, cadeira. Então, eu não vou olhar só o ra, eu vou olhar o eira. Por isso que arara, apesar de terminar com a mesma sílaba de cadeira, cadeira não vai rimar com arara, porque a vogal tônica, aquela vogal mais forte, não é o da sílaba ra, é cadeira. Então eu tenho que juntar tudo. Eira. Quem foi que pareceu mais? Que rimou com a palavra cadeira? Não foi a arara. De repente a arara rima com outras coisas. Quem foi? Foi a fileira. Vocês conseguiram compreender porque aqui mesa não rima com cadeira, porque elas só combinam, mas o som não rima. Camelo também não, porque eu não estou analisando a sílaba inicial. E arara, apesar de terminar com a mesma sílaba de cadeira, não é só isso que eu vou observar, tá bom, crianças? Então a gente vai falar a palavra, vai pensar cadeira, fileira e ver se elas estão ali rimando, terminam com os mesmos sons. Combinado? Então, vamos para a próxima. Olha, não quero mais saber de vocês errando palavras ou questões sobre rimas. Nós já falamos várias vezes. Os professores e as professoras da sala de vocês também eles fazem várias questões sobre rimas. Então, não podemos mais errar. Tá combinado? Vamos para a próxima. A próxima é a quinta questão. Vocês só vão, olha, vocês estão aqui na cadeira, vocês vão virar e vão para a quinta questão. Virem aí que eu vou tomar só um golinho de água. Pronto, já voltei, porque eu sou bem rapidinha. Conseguiram achar a questão de número 5? Já, não foi? Então, olha, a questão de número 5 dizia o seguinte: observe as fichas da questão número 5. Então, eu vou observar e vou ler, né? Pei, te, ti, tei. E pedir assim: faça um X na sílaba do meio, na sílaba medial da palavra fruteira. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu preciso saber qual é a sílaba inicial, medial ou final?
Isso, escrever a palavra. Aqui eu tenho muito espaço para escrever a palavra. Então eu vou escrever a palavra todinha aqui, ó. Não é essa cor que eu quero. É azul. Fruteira. Quando a gente fala rápido o nome fruteira, às vezes tem uma letra que ela fica escondida. Exatamente, é a letra I. A gente fala fruteira, mas olha, a palavra não é fruteira, é fruteira. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vai separar as sílabas da palavra fruteira. Então olha, para eu separar, eu vou separar fruteira. Vocês perceberam que quando a gente escreve e separa e faz todo o passo a passo, que eu sei que muitas crianças já estão fazendo, dificilmente a gente vai errar uma questão, porque a resposta já está aqui, porque a gente já está sabendo como é que faz. Então olha, quando eu escrevo fruteira, eu já separei em 3 sílabas, fruteira. Porém, quando ele me pediu foi o quê? A sílaba medial, a sílaba do meio. Fru é a sílaba inicial, tei é a sílaba que está bem ali no meio das duas amiguinhas. Uma de um lado, outra do outro. Quem é que está no meio? A sílaba tei. É igual essa aqui? Pei? Não é. Então eu já corto. Essa aqui, olha, o té. O té está aqui bem no meio da palavra também. Mas a sílaba completa não é té. Apesar de na fala ficar só té ou tê, né? Fruteira. Mas quando a gente vai escrever, a gente sabe que é fruteira. Então a gente escreve com calma para não errar. Então, olha, a sílaba também não é té. Ti não é, né? Porque na minha escrita aqui não apareceu nada com ti. Então eu já sei que ela também não é. Só sobrou a resposta correta. Qual é? A letra D, de fruteira. E aí? Compreenderam? Vocês acertaram? Muito bom. Algumas pessoas se atrapalharam. Mas agora, do jeito que tia mostrou aqui, olha, como tem que escrever tudinho e falar com calma a palavra para a gente compreender como é que se escreve todas as letras dela, não vão errar mais. Tá combinado? Então agora a gente vai para a próxima questão. A questão agora é a questão de número 8. Eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem ela. Olha, vai virando a página. E vai, olha, tem um elefante, a gente vai fazer essa questão daqui de baixo, tá certo? É a questão número 8. E essa questão, ela é um pouco diferente das outras que a gente já fez. Sabe por quê? Porque dizia bem assim, ela não pedia para você ler texto nenhum. Ela pedia o seguinte, escutem com atenção o texto que eu vou ler. Então não era para vocês lerem o texto, porque o texto nem está aí, olha, na prova de vocês. É para vocês escutarem com atenção. E quando isso, para escutar com atenção, olha, escutem com atenção, prestando atenção no que a pessoa que está aí com vocês leu. Tá certo? Então eu vou ler aqui para a gente conseguir responder as questões. Mas agora é hora de tia ler a questão, o texto, e vocês agora só vão ouvir. Vamos lá? Então, olha, eu vou contar até 3, vai todo mundo fazer silêncio para ouvir o texto que eu vou ler. 1, 2, 3. Caipora. O caipora é um menino de pele escura, pequeno, rápido, cabeludo e que fuma cachimbo. Tem a função de proteger os animais da floresta, os rios e as cachoeiras. Vive cuidando das matas, montado em um porco, sempre com uma longa vara na mão. Vocês conhecem o caipora? O caipora é um personagem da nossa lenda, tá certo? Eu vou ler mais uma vez. Todo mundo em silêncio para prestar atenção de novo. 1, 2, 3. Caipora. O caipora é um menino de pele escura, pequeno, rápido, cabeludo e que fuma cachimbo. Tem a função de proteger os animais da floresta, os rios e as cachoeiras.
Vive cuidando das matas montado em um porco, sempre com uma longa vara na mão. Conseguiram compreender o texto, né? Agora eu vou ler também os itens, as alternativas, palavras que estão aqui, as frases, e a gente vai marcar o seguinte: o texto fala principalmente sobre o quê? Ou seja, o texto me dá algumas informações, mas eu quero saber o que é que ele fala principalmente, a parte principal desse texto. Ele está falando sobre o quê? Vamos lá. Quando não for de jeito nenhum, a gente já elimina a questão. Vamos comigo? Fala sobre as aventuras do Caipora. Ele está contando alguma aventura que o Caipora fez na floresta? Mas ele fala que ele protege as florestas, né? Os animais das florestas, os rios e os lagos. Vive montado no porco com uma longa vara na mão. Talvez seja uma boa resposta. Por isso que eu não vou cortar agora não. Vamos para a letra B para ver se ela tem uma resposta melhor. E é assim que a gente vai fazendo a nossa atividade. Letra B. Fala sobre as características do Caipora. Vocês lembram que logo lá no início do texto eu falei que ele é um menino de pele escura, que ele é pequeno, que ele é rápido, que ele é cabeludo e que ele fuma um cachimbo? Além disso, ele vive montado no porco com a vara na mão. E o que ele faz? Talvez ele esteja falando um pouco das características. O que são as características? É o jeito que a pessoa é a fisionomia da pessoa. Eu acho que esse texto está me deixando exatamente. Se eu fechar meus olhos, eu consigo imaginar como ele é. Vocês conseguem também daí? Eu acho que eu consigo. Só pelo que o texto me disse, ou seja, o texto me falou das características. Então, eu vou deixar essa aqui, que eu achei que essa é uma ótima alternativa. Mas vamos para a letra C. Como vivem os animais da floresta? Eu acho que não. Falou sobre como é que vivem os animais da floresta? Não. Sobre animal, o texto só falou que o Caipora protege os animais. Mas ele não falou como vivem os animais da floresta. Então, olha, essa aqui eu já sei. Não vou errar por causa dessa, não é verdade? Então, vamos para a letra D. Na letra D diz o seguinte: fala sobre o animal de estimação do Caipora. Disse que o Caipora tem algum animal de estimação? Diz que ele vive montado no porco, mas está falando sobre o porco? Não, né? Fala mais sobre o Caipora do que o porco, porque o Caipora vive montado no porco. Então não está falando sobre o principal, lembra? Não é só sobre o que tem no texto, é o que tem principalmente no texto, tá certo? Então não é o animal de estimação do Caipora. Então, olha, já eliminamos duas alternativas. Vamos voltar para A e para B para ver qual é a melhor. Qual é a que fala principalmente no texto? Vamos voltar. Fala sobre as aventuras do Caipora. Eu acho que se no texto estivesse dizendo assim, que ele foi no meio da floresta, encontrou alguém destruindo a floresta, matando os animais, ele foi lá e enfrentou. Aí sim, ia estar falando sobre as aventuras do Caipora. Mas não fala sobre isso, só fala como o Caipora é e o que ele faz, que é proteger, e da forma que ele faz, com uma longa vara na mão em cima de um porco. Então não estou falando sobre as aventuras, contando a aventura que o Caipora teve na floresta. Não é verdade? Então essa aqui não é a melhor alternativa para a gente. Só sobrou, olha, a alternativa B, sobre as características do Caipora. Lembra que ele é cabeludo, ele tem a pele escura, ele é pequeno, ele é rápido e que ele fuma um cachimbo? Então, são o quê? São as características do Caipora. Tá certo? Então, olha, uma questão como essa aqui, o que é importante que a gente saiba? A principal coisa que a gente precisa saber é ouvir. Ouvir a pessoa que vai ler o texto pra gente, do mesmo jeito que a gente ouve quando a professora está falando, do mesmo texto que a gente, ou do mesmo jeito que a gente ouve quando a mamãe está falando em casa. Agora o principal é ouvir o texto para depois a gente conseguir responder a alternativa. Tá combinado? Então vamos para a próxima questão. Tem essa questão aqui, olha, é a questão de número 18. Estão vendo isso aqui, ó? Isso é uma caveira. É uma tirinha. Você já sabe que gênero é esse, não é? É uma tirinha que ele conta a história em quadradinhos. Vão abrindo aí que eu estou esperando vocês abrirem.
Já encontraram? Olha, a questão 18. Acharam, não foi? Pela imagem a gente acha fácil. Então vamos analisar, vamos ler esse texto. É uma tirinha que, apesar de quase não ter muita fala, a gente precisa ler e compreender o texto todo. Então, olha, ele é dividido em quadrinhos, tá? Mas ele é só uma tirinha de quadrinhos. Por isso ele não é uma história em quadrinhos. Ele é uma tirinha. Vamos lá. Vamos analisar quadrinho por quadrinho, tá certo? Então aqui, olha, eu tenho uma caveira em cima de uma pedra. E aqui, olha, eu tenho um sol escaldante, ó. Tá quente, hein? Para a caveira também tá quente. E ela tá ali, plena em cima. Só que ela está suando. No segundo quadrinho, eu tenho a mesma caveira em cima da mesma pedra, mas agora não tem aquele sol escaldante. Tá passando um vento muito forte. Vocês conseguem perceber que aqui tá passando um vento muito forte? Exatamente, as folhas estão voando e a caveira lá, em cima da pedra, plena, do mesmo jeitinho. Depois, no terceiro quadrinho, tem a mesma caveira na pedra, só que agora não está nem fazendo sol escaldante e nem passando um vento muito forte. Agora, olha, a chuva, olha, tá caindo, tá chovendo bastante e a caveira lá em cima da pedra. Quando chega no último quadrinho, ela resolve falar alguma coisa. Tá aqui, olha, no quadrinho de fala. Não tá ventando, não tá chovendo, não tá fazendo sol muito forte. Eu acho que aqui tá um clima bem agradável. Mas a caveira disse o seguinte. Vamos ler com cuidado o que a caveira disse. O pior de tudo é não poder tirar o sorriso do rosto. Por que será que uma caveira ela não pode tirar o sorriso do rosto? A gente sabe, né? Ela não tem nem como se mexer mais. Mas olha, não importa se faça sol, se faça vento, se faça chuva, ela diz que o pior de tudo é que ela nem pode tirar o sorriso do rosto. Na verdade, eu acho que ela nem consegue tirar esse sorriso do rosto, não é verdade? Mas vamos agora saber o que é que a questão nos pede. Já compreendemos toda a tirinha, não foi verdade? Agora vamos ver o que é que a questão nos pede. Diz assim, no último quadrinho, a fala do personagem, presta atenção, a fala do personagem indica que ele está. Então, olha, eu não vou observar agora principalmente a imagem. Agora ele está pedindo para olhar a fala. O que é que ele diz? Eu volto lá para o último quadrinho e vou ler a fala, se é isso que ele quer que eu analise, não é verdade? Então vamos lá. A fala da caveira no último quadrinho é o seguinte: o pior de tudo é não poder tirar o sorriso do rosto. Então, olha, indica que ele está. Eu quero saber como é que essa caveira aqui está, tá certo? Ele está chateado? Eu acho. Porque o rostinho da caveira não me diz nada, mas a fala diz, o pior de tudo é que eu não posso nem tirar esse sorriso do rosto. Não é verdade? Então eu acho uma boa resposta. Vocês não concordam? Ah, vocês acham que pode ser outra? Então vamos analisar as outras alternativas. Demonstra que ele está nervoso. No último quadrinho, a fala demonstra estar nervoso. Por exemplo, se fosse para analisar o primeiro, ou segundo, ou terceiro quadrinho, de repente, a caveira pudesse estar nervosa. Porque quando a gente está com muito calor, a gente fica nervoso. Quando está ventando, eu acho que ela ficou com medo foi de cair de cima da pedra. E na chuva também. Mas eu não sei se a fala daqui me indica que ela está nervoso. Porque olha, o clima está agradável, ele está ali de boa. E ele só disse que só não pode tirar o sorriso do rosto. Não acho que a fala dele é uma fala de quem está nervoso. Eu acho que é mais de quem está chateado, porque pode passar por vento, por chuva e não pode tirar esse sorriso do rosto. Então eu acho que não é nervoso. Será que a fala demonstra que ele está satisfeito? Apesar de sorriso do rosto, que quando a gente está sorrindo é porque ele está satisfeito, está feliz com alguma coisa. Antes ela falou o seguinte, essa caveira disse, o pior de tudo não é uma fala de quem está satisfeito, concordam? Então, olha, não é satisfeito. Será que seria sempre feliz? Se fosse para analisar só a carinha da caveira, sim, ela está sempre feliz. Ou não, não é porque a gente está sorrindo, mas eu acho que ela estaria feliz, que ela está sempre sorrindo. Mas eu não estou analisando a imagem.
imagem, a questão pede para analisar a fala. Apesar dela estar sempre feliz porque ela está com um sorriso no rosto, a fala não diz que ela está feliz, diz que o pior de tudo, ou seja, não é uma coisa boa, não importa o que aconteça, eu não posso tirar um sorriso do rosto. Então, a minha caveira, ela não está sempre feliz. A fala dela não está dizendo isso, certo? A imagem dela pode estar me dizendo isso, mas quando eu vou ler a fala no último quadrinho, não diz isso. Então, a melhor resposta aqui é que a caveira, ela está chateada, o personagem está chateado. Concordam? Ótimo, então agora vamos para a próxima. Só para relembrar, vocês lembram desse quadro? É o nosso GAF. E quando eu falo GAF, eu vou falar de texto. Eu vou falar sobre gênero. Que tipo de texto é esse? Se é um cartão postal, se é uma carta, se é uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma receita, pode ser uma agenda. Então, que gênero textual é esse? Que tipo de texto é esse? Também vou falar sobre o assunto. O que é que está me falando daquele texto? O que é que aquele texto está me dizendo? Qual é o assunto principal daquele texto? Certo? É o A de assunto. E tem também o F de finalidade. O que é que aquele texto quer passar para mim? O que é que ele quer que eu saiba? É a finalidade desse texto. Para que é que serve esse texto? Certo? Para que é que serve esse texto? Serve para me informar? Serve para me ensinar alguma coisa? Serve só para eu ter notícias de alguém que está longe? Então, é a finalidade do texto. Então, vamos para a próxima. Abro agora a próxima página, que é a página 19. Ou não é a página 19, gente. É a questão 19. E a questão 19, já acharam? Tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Pronto, vamos lá. A questão 19 do seguinte. Leia o texto e responda a questão abaixo. Toda vez que uma questão diz leia o texto, a gente precisa o quê? Sentar, respirar, se concentrar e ler o texto. Porque cada texto me diz uma coisa. Então é isso que a gente vai fazer. Vou ler o texto. Ler o texto com calma, com paciência, sem pressa. Nós temos todo o tempo do mundo. Então vocês vão ler o texto com calma e sem pressa, tá certo? Então vamos lá. Ficha técnica da ANTA. Quando eu falo que é ficha técnica, já está me dando uma dica do gênero textual. É uma ficha técnica. Nome, antas, tapiros terrestres. Peso, até 200 quilogramas. Nossa, ela é até bem pesadazinha, porque eu não achava que ela não era tão grande, mas ela é bem pesada. Comprimento, até 2 metros o macho e até 2 metros e 20 centímetros a fêmea. A fêmea pode ser maior do que o macho aqui, olha, no caso da anta. Estou sabendo algumas informações sobre essa anta. Gostei, quero saber mais. Onde vive? Onde será que vivem as antas? Nunca parei para pensar onde é que a anta vive. Mas aqui ele me diz, nas florestas de terra firme, na beira dos rios. Ou seja, não é lá embrenhada na floresta, é nas florestas, na beira dos rios. Por que será? Fiquei curiosa agora, depois eu vou procurar saber. A alimentação das antas: folhas, frutos, raízes, plantas aquáticas e até cascas de árvores. Ela come plantas aquáticas, por isso também que é na beira dos rios. Já estou sabendo algumas coisas. Você já sabia de tudo isso sobre as antas? Eu não, estou gostando de saber. E é para isso que serve a ficha técnica. É para a gente saber mais sobre alguma coisa. No caso aqui, sobre essa linda anta. E quantos filhotes? Ai, gente, as antas têm apenas um filhote. Será que é de cada vez? Ou ela pode ter mais de um filhote durante a vida? Fiquei curiosa. E quando eu fico curiosa, eu vou lá na internet, principalmente, que hoje é a nossa principal fonte de pesquisa, e vou saber mais coisas. Depois eu vou procurar saber. Então, olha, eu tenho uma ficha técnica, que seria o gênero textual desse texto, que me dá algumas informações sobre a anta. No caso aqui, a ficha técnica da anta. E agora sobre coisas que eu não fazia nem ideia sobre essas antas. Mas a pergunta é, esse texto fala principalmente sobre. Então, olha, é o assunto do texto. Ele fala sobre o quê? E eu não quero saber
saber para que serve um texto como esse. Apesar de que agora eu já sei, um texto como ficha técnica serve para eu saber coisas sobre um determinado animal, por exemplo. Mas ele fala sobre o quê? Vamos analisar. Fala sobre os animais aquáticos e terrestres? Ah, gente, não está falando sobre os animais aquáticos e terrestres. Aqui eu só falo sobre um animal que é a anta. Então, olha, ficou fácil de eliminar essa. Fala sobre os animais pacíficos. Sobre os animais pacíficos, não fala nada sobre isso, não é verdade? Então, não acho que seja isso. Sobre as características da anta. Nós ficamos sabendo algumas coisas sobre a anta. O peso é o comprimento dela, onde vive, qual é o nome científico dela, que esse aqui é o tapiros terrestres. Falamos sobre como se alimenta. Então, olha, são as características. Lembram das características do caipora? Agora são as características da anta. Então, esse texto está falando sobre as características da anta? Eu acho que sim. Por isso que eu já vou marcar? Não, porque eu preciso analisar a D. Falar como cuidar de uma anta. Alguém aqui está me ensinando a cuidar de uma anta? Se eu pegar uma anta e levar para casa, eu vou aprender a cuidar com esse texto? Não, né? Ele não me fala nada sobre cuidar de uma anta, até porque eu não posso levar uma anta para casa, né? Deixa ela lá no canto dela, lá nas florestas de terra firme, na beira dos rios, que é o lugar dela. Então, olha, o texto fala sobre as características da anta. Não é verdade? Olha, já aprendi hoje aqui com vocês sobre as características do caipora e agora aprendi as características da anta. Hoje eu estou saindo daqui muito esperta. Ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Nossa, agora a gente vai para a questão 22. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês qual é a questão 22. É quase no finalzinho já. Que tem esse quadro aqui, olha. Tem um quadro aqui, que é essa questão aqui, ó. Ok? Tá aqui. Então, vamos lá. Já dei uma olhada. Vocês conseguiram dar uma olhada? Aqui eu consigo ver algumas horas. E aqui eu consigo ver algumas coisas escritas. Mas, o que é que ele diz? Leia o texto e responda a questão abaixo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Ler o texto. A gente precisa ler o texto todo, tia. Precisa ler o texto todo, sim. Com calma, com paciência e compreendendo o que diz aquele texto. Vamos lá. Rotina diária. Esse negócio aqui de rotina diária já me dá uma ideia. Porque na sala de vocês, quando vocês vão para a escola, vocês têm rotina. Vocês seguem a rotina da aula de vocês. O que é que você vai fazer no começo, no meio, no final da aula. Em casa vocês também têm uma rotina quando acorda, que toma banho, que toma café, que vai para a escola, que estuda, que volta para casa para brincar. Isso é uma rotina diária. O que é que eu faço todos os dias? Olha, eu acordo, eu tomo banho, eu dou banho nos meus filhos, eu levo eles para a escola, eu venho trabalhar, venho aqui conversar com vocês. Essa é a minha rotina diária, é o que eu faço todos os dias, certo? Porque diário é o que faz diariamente, todos os dias. Às 6 horas, despertar, é hora de acordar. Já acordaram, não foi? 6h30 é hora do café da manhã. Eu acho que entre 6 e 6h30 deve ter tomado um banho, né? Porque não dá para ir para a aula sem banho. 7h30, início da aula. Foi para a escola. Às 12h30, hora do almoço. Às 13h30, tempo administrativo. Será que seria isso? Não faço muita ideia, não. 14h15, início das atividades físicas, ó. Hora de fazer atividade física. Às 16h30, início do tempo de recreação. É a melhor hora de brincar. Concordam, né? Às 18h30 é hora do jantar. Às 19h30, estudo obrigatório. Essa hora também é boa, vai, gente, estudar. Estudar fica mais esperto, mais interessante, mais inteligente. Então, olha, também gostei dessa hora aqui do estudo. 21h30, final do estudo obrigatório. Então, olha, eu tenho que estudar e tem hora de começar e terminar. Ótimo, porque a gente faz tudo, tem hora de começar e terminar. Às 21h45 é a ceia. É um lanchezinho antes de dormir. E às 22 horas é o silêncio para dormir. Então aqui, olha, é a rotina diária, é a rotina de alguém, de alguma pessoa, o que ela faz durante todo o dia dela. Ok? Aí vem aqui, olha, esse texto eu agora vou falar sobre o gênero.
tá? Aqui, olha, já li o texto, já li com calma, já li analisando, e agora eu vou ver que gênero textual é esse. Vamos lá. É um calendário? Um calendário. Vocês sabem o que é calendário? Calendário é aquilo que a gente tem na sala, às vezes tem em casa, que diz qual é o dia de hoje. Daqui a uma semana, que dia vai ser? Que tem sábado, domingo, segunda e terça, que tem o mês do ano. Falando nisso, vocês sabem que dia é hoje? Exatamente, é 30 de outubro de 2024, uma quarta-feira. Quem me dá essas informações é o calendário. Aqui está me dando essas informações de dia, de mês, de ano? Não dá. Então isso aqui não é um calendário, não é verdade? É um cartaz? Lembra que em cartaz é quando me passa alguma informação sobre alguma coisa? Não é um cartaz. Aqui não está dizendo um cartaz, não está me informando sobre nada. Aqui só está dizendo a rotina diária de alguém. Então, não é um cartaz. É uma agenda diária. Uma boa resposta, até porque, olha, diária, agenda. Vocês fazem agenda na escola, que é onde vocês anotam o dever de casa. É um tipo de agenda diferente dessa. Essa agenda aqui é uma agenda da rotina, do que faz todos os dias. A agenda que vocês preenchem na escola é só do dever de casa, eu acho, né? Às vezes mandam um bilhete, que é um pouco diferente, mas é uma agenda também. Essa aqui é uma agenda diária. É uma boa resposta, mas vamos para dentro. Uma agenda mensal. Pronto, então a gente já sabe que não é um calendário, não é um cartaz, então a gente já sabe que é uma agenda. Falta saber se é uma agenda diária ou se é uma agenda mensal. Pelo que a gente leu, lembra que a gente leu com cuidado e com atenção? Leu inclusive o título que está aqui em cima, olha, rotina diária. Isso já me dá uma dica, já me dá uma noção do que é isso aqui. Eu não estou falando da agenda mensal, o que é que eu faço no mês todo, no primeiro dia do mês, no segundo dia do mês, não. Eu estou falando aqui o que faz no dia. Olha, é uma agenda mensal? Não, então eu já sei que não é uma agenda mensal, é uma agenda diária, que é o que eu faço durante o meu dia. Concordam? Ficou fácil, né? Quando a gente leu com cuidado, com atenção, prestando atenção, e que a gente também analisou os itens com atenção. Por isso que ficou fácil a gente responder. Vamos para o próximo item de língua portuguesa? Dei uma parada. Só um instantinho, porque deu uma travada aqui agora. Vamos apagar tudo. Confirmar. E não está dando certo, gente, mas vamos tentar, continuar tentando. Quem pode me ajudar? Deixa eu ver aqui, chamar a produção, né? Só um minutinho, viu? A tela travou. A produção vai vir aqui me ajudar, gente. Tem que o quê? Quer remover a luz, não é para mudar. É, porque tá travando, tá dando número mais. Só um instantinho, gente. Enquanto isso, olha, eu vou dizendo aí enquanto a gente vai tentando aqui. Vocês vão abrir agora, olha, essa questão aqui, número 23. Espera ainda que a produção vai me ajudar. Fecha a caixinha. No X. Eita, Não, fecha. sai, Sai. sai. Tenta subir agora. Pronto, ó. A produção me ajudou aqui hoje. Obrigada, viu, Alex? Já abriram aí? Ótimo. Vamos ler agora o texto e responder a questão. Aqui, olha, tem algum papelzinho, parece um bilhete. Um bilhete não, mas parece algum, vamos ver o que é. Um pedaço de papel, talvez, em algum lugar. Diz assim, tem que ler o texto todo, tá, gente? Que é pra gente compreender, porque só pela imagem a gente tem uma noção. Mas, para a gente compreender, a gente precisa ler tudo que tem aqui. Vamos lá. Promoção. Adoro promoção. Bicicleta. Por apenas R$480 cada. Promoção de bicicleta por apenas R$480 cada. Já gostei disso, hein? 15% de desconto à vista. Então eu acho que tem alguém fazendo o quê? Isso mesmo, vendendo o quê? Bicicleta. Preciso saber onde é. Que eu já gostei, porque eu adoro andar de bicicleta. A gente sai livre por aí.
Então, olha, promoção de bicicleta por R$ 480. Só falta agora ter o dinheiro para comprar, né? Mas vamos lá. Esse texto serve para... Pronto, agora eu já sei o que foi que o texto me disse. Ele é um anúncio, certo? Porque está anunciando o quê? A venda de bicicleta. Está me dando o valor da bicicleta, está dizendo o que é que vende e ainda está dizendo que eu dei o desconto se eu pagar à vista. No dinheiro ou no Pix. Não é verdade? Esse texto serve para. Então vamos ver agora, analisar os itens para me dizer qual é a finalidade do texto. Para que é que ele serve? Para que é que ele serve? A finalidade do texto. Então, se eu pego um texto como esse aqui, ele vai servir para quê? Para anunciar um modelo novo de bicicleta. Aqui está dizendo, novidade, chegou um modelo novo de bicicleta. Não está. Está vendendo bicicleta, mas não está dizendo que é um novo modelo de bicicleta. Então, eu já sei que essa não é, porque se eu analisar direitinho, não está falando nada sobre novo modelo de bicicleta. B. Apresentar as vantagens de pedalar. Olha, eu sei de várias vantagens para pedalar. É bom para a saúde, é bom para o nosso corpo, para a nossa mente, é bom para brincar com os amigos. Mas aqui ele está me dizendo quais são as vantagens de pedalar. Pedalar é bom por isso, isso e isso. Não tá, né, gente? Então, eu já sei que essa também não é uma boa resposta. A letra C. Divulgar a venda de uma bicicleta. É um anúncio, falou sobre bicicleta, falou sobre preço e ainda disse que ela estava em promoção. Então, alguém está querendo fazer o que com essa bicicleta? Está vendendo uma bicicleta. Vou deixar ele aí e vou ensinar, e vou ler o item D. O item D diz o seguinte: ensinar a montar uma bicicleta. Aqui é um texto instrucional me ensinando a montar uma bicicleta. Eu compro uma bicicleta, ela está toda desmontada. Então, esse texto aqui está me ensinando a montar uma bicicleta? Não, né? Isso aqui eu não vou nem saber para onde vai que montar uma bicicleta. Então, olha, eu sei que aqui não é. Então, esse texto ele não está me ensinando a montar uma bicicleta. Ele está o quê? Divulgando a venda de uma bicicleta. Então, olha, eu vou lá e marco o item C. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse caderno de revisão? Ele foi bem interessante, porque ele teve umas coisas bem diferentes do que os outros estavam trazendo, falando gêneros textuais diferentes, a gente aprendeu várias coisas, aprendeu sobre a anta, aprendeu sobre caipora. E agora, antes de a gente finalizar, já que a gente finalizou a língua portuguesa, eu soube que na quinta-feira passada, da semana passada, vocês fizeram um outro simuladinho. E vocês fizeram, olha, esse aqui, olha, que foi o simuladinho de matemática. Vocês deram um show. Porque, olha, eu particularmente também adoro matemática. Eu acho que matemática é muito legal, é muito divertido aprender a estudar e fazer atividades de matemática. Eu trouxe apenas hoje, olha, 3 questões desse simulado de matemática que, assim, eu vi que algumas crianças se atrapalharam em alguns detalhezinhos e eu vou trazer aqui para vocês, que é para da próxima vez ninguém errar e vocês continuarem dando show em matemática como vocês já estão dando em língua portuguesa, tá bom? Tia, precisa pegar isso aqui? Não precisa, vamos só acompanhar bem rapidinho, prometo que eu não vou demorar, tá certo? Vamos lá. Essa questão aqui, olha, era a questão de número 6 de matemática. E ela tem um detalhezinho que a gente precisava prestar atenção nela. E algumas crianças se atrapalharam por conta disso. Por isso que eu disse, não, eu vou trazer sim um pouquinho de matemática, porque eu não quero ninguém se atrapalhando nessas questõezinhas bem simples. Olha, a questão dizia assim: observe a sequência numérica abaixo. Ela começa no número 12 e termina no número 20. Então aqui, olha, eu tenho uma sequência de números que começa no 12 e termina no 20. Ok? 12, 14, alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Não sei por que deixaram esse espaço aí. 18 e 20. Pronto. É a sequência numérica, ou seja, é uma sequência de números. Ok? Diz, qual é o número que completa essa sequência numérica? Ah, então eu tenho um traçozinho e eu preciso colocar um número aqui. Mas eu preciso saber qual é o número que completa essa sequência numérica. Na matemática, a gente pode fazer o seguinte: eu posso tentar responder isso aqui
antes de vir para os itens também. Porque depois eu vou vir para os itens para conferir também se essa resposta está válida. Vamos lá. 12, 14, alguma coisa, 18 e 20. Essa sequência numérica não é aquela sequência numérica que a gente conta quando está brincando de esconde-esconde, que a gente fica lá, olha, 10, 11, 12, 13, 14. Por quê? Porque ele não me diz o 13. Então não é aquela sequência numérica que a gente conta de um em um. Se a gente parar um pouquinho para pensar, o que é que ele diz? 12, pulou alguma coisa, 13. Então, ou 14, olha, 12, 14. Então eu não estou na sequência 12, 13, 14, 15. Aqui não poderia ser o 15 porque está faltando um número aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro descobrir como essa sequência está seguindo. Certo? Então, olha, do 12 eu pulei o 13. Deixa eu só um instantinho. O 12 eu não tenho o 13. Aí eu tenho 14. Então eu não vou ter qual? Eu não vou ter o 15. E depois eu vou ter quem? Isso, peraí, ainda alguém falou. Fala mais alto. Exatamente o 16. Se eu ler essa sequência agora, será que ela vai dar? Eu vou apagar isso aqui que não tenho e vou ler. 12, 14, 16, 18, 20. Não é verdade? Então, olha, essa sequência agora está, como diz a gente, de 2 em 2. Porque se eu colocar o 15 aqui, vai ficar, olha, 12. Vamos lá. 13. 12, 14, 13. Não é uma sequência boa. 12, 14, 13, 18, 20. Não é uma sequência, certo? São números aleatórios, então não entra. B, 15. Seria uma boa, porque aqui eu tenho 14. Será que depois do 14 não é o 15? Seria se tivesse naquela sequência de 1 em 1. 12, 14, 15, 18. Depois do 15 não vai ser o 18, se for uma sequência de 1 em 1. Então também não seria o 15. O 16, que foi a resposta que eu coloquei, ou seja, encontrei a resposta aqui nos itens. E depois tem o 17. Por que que eu poderia escrever o 17? Porque antes do 18 é o 17. Mas antes do 17 é o 14? Não é verdade? Então também não vai ser 17 por isso. Então quando a gente for ver uma questão de sequência, a gente precisa saber como é que está sendo essa sequência. É de 1 em 1? De 2 em 2? De 5 em 5? Pode até ser de 10 em 10. Certo? Então a gente precisa prestar atenção nesse detalhezinho. Coloca o número que eu acho que é e veja se essa sequência tem lógica. Combinado assim? Então a resposta aqui seria a letra C. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela parece ser bem fácil, mas ela tem um detalhezinho que possa atrapalhar a gente. Sabe o que é essa questão? Olha, observe as crianças segurando os balões. Eu tenho Luiz segurando, se eu estiver na mesma posição de Luiz, eu vou estar segurando esse balão. Vera também está segurando um balão. Maria está segurando um balão aqui. E Diego está segurando o balão aqui. Certo? A pergunta é: quem está segurando os balões com a mão direita? Ó. Eu quero saber quem está segurando com a mão direita. Vamos lá. A gente primeiro precisa saber qual é a nossa mão direita, tá? Para a gente conseguir fazer uma atividade como essa. Eu sei que essa aqui é a minha mão direita e essa aqui é a minha mão esquerda. Certo? Aí vocês estão de frente para mim. Então, de repente, a sua mão direita pode estar do lado contrário. Mas, como eu quero resolver uma questão como essa, a primeira coisa que eu vou fazer é eu me colocar no lugar do bonequinho que está aqui, do menininho ou da menininha. Por exemplo, eu já sei identificar. A primeira coisa que a gente não pode deixar de saber é qual é a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. Eu sei, olha, que a do meu relógio é a esquerda. Essa aqui, onde não tem nada, onde eu escrevo, porque eu sou destra, é a mão direita. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me imaginar na mesma posição do Luiz. Para saber se eu estou segurando
o balão com a mão direita. Então, olha, se eu estou de frente para o Luiz, eu não posso ser, eu preciso me colocar da mesma posição do Luiz. Então, eu vou virar da mesma posição dele. Então, ele está virado para lá, eu também vou me virar para lá. Ele está segurando o balão com esta mão. É como se eu fosse Luiz, eu estou aqui, olha, segurando. Essa mão está aberta aqui. Então, olha, lembra que eu disse que a mão do meu relógio é a mão esquerda? Luiz está segurando assim. Ele está segurando com a mão direita? Não tá. Então, ele não é a minha alternativa. Já sei. Agora, eu vou me colocar na mesma posição de Vera. Vou fazer a pose de Vera. Vera virar do mesmo lado de Vera, como se eu tivesse virado para lá, tá bom? E vou segurar aqui o balão e olhar. Qual é a mão que eu estou segurando o balão? É a minha mão do relógio. Ela é a minha mão direita? Não é a minha mão direita. Então, não é Vera. Vamos agora analisar Maria. Maria tá. Vou me virar na mesma posição de Maria, ou seja, a Maria está virada para lá. Vou segurar da mesma posição de Maria aqui os balões. E a outra mão de Maria está aqui embaixo. Qual é a minha mão que Maria está segurando o balão e eu estou imitando ela? É a do relógio, que é a esquerda? É a minha mão direita. Então, olha, eu acho que quem está segurando o balão é Maria. Mas, lembra que a gente precisa sempre conferir. Então, agora eu vou fazer a posição de Diego. O Diego está segurando um montão de balão. E ele está desse jeito. Vou me virar na posição de Diego, como se ele tivesse virado para lá também, certo? E vou segurar aqui o balão na mesma posição de Diego. Ele está feliz. Ele está levantando a mão do meu, eu estou levantando a mão que está meu relógio, que eu já sei. É uma forma que eu sei de aprender o que é direita e esquerda, é colocando o relógio aqui na minha mão esquerda. Sempre sei, quando eu tiver um relógio, é minha mão esquerda. Então, olha, não estou, Luiz não, Diego, ele não está também segurando o balão com a mão direita. Ele está segurando o balão com a mão esquerda. Quando eu estou fazendo a prova, sabe, gente? Olha, é uma coisa que eu faço. Quando eu estou aqui, olha, na minha prova, eu preciso saber esse negócio de direita e esquerda, porque às vezes eu me atrapalho e eu sei que ele está em outra posição, eu pego, viro minha prova assim, olha, boto lá da minha frente, e aí eu já sei, uma mão direita e a minha mão esquerda, aí eu consigo ver, eu já sei que esse não é, e vou analisando um por um, me colocando na mesma posição. Se ele está virado para lá, eu coloco a folha virada para lá, tá certo? E aí, olha, eu nunca mais errei uma questão de direita e esquerda. Então, quem está segurando o balão com a mão direita é a Maria, ok? Olha, eu não quero mais ninguém errando esse negócio de direita e esquerda não, tá bom? Tentem bastante, assim, olha, treinem bastante aí o que é direita e o que é esquerda. E lembrem, sempre se colocar na mesma posição que o menininho tá, que o bonequinho tá, ou às vezes é um animal. Tá combinado? E para finalizar a nossa correção de hoje, a tia tá acabando já. Eu trouxe um calendário. Lembra que eu estava falando sobre calendário lá na questão de agenda? Que perguntou se aquele texto era um calendário? Isso aqui, olha, vocês têm na sala de vocês, só que a gente não está no mês de março. Sempre no calendário tem dizendo, ó, qual é o mês, os dias da semana, que começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas aqui, olha, o mês de março, os dias da semana. E cada semana ele começa no dia 1º. Todo mês começa no dia 1º, não é verdade? Um mês não vai começar lá pro dia 12. Todo mês começa no dia 1º. No caso, o mês de março, ele começou aqui, olha, na terça-feira, o dia 1º, certo? Que é o dia 1, começou numa terça-feira. Nem sempre vai começar no domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, mas não é o primeiro dia do mês. Certo? A gente pode ver que em março, o primeiro dia do mês está aqui, olha. Já circulei só para eu conhecer esse calendário. Hoje, já disse, hoje é 30 de outubro. Então, esse calendário, ou é desse ano que já passou, ou é de 2025. Março, os dias da semana, e o primeiro dia começa na terça. O dia 2 na quarta, o dia 3 na quinta. Dia 4 na sexta, dia 5 no sábado e vem lá para o domingo. Dia 6 é o domingo. Ok? E termina aqui, olha, no dia 31. Esse mês começou na terça e terminou numa quinta. Vou apagar aqui para ninguém se atrapalhar. Vamos lá, a pergunta da questão. Diz assim: em que dia da semana foi o primeiro dia do mês? Nossa, o primeiro dia do mês é domingo? Não, o primeiro dia da semana é domingo.
Não é verdade? Mas esse mês de março, o primeiro dia do mês, olha, vamos ler de novo a pergunta para ninguém ficar confuso. Em que dia da semana foi o primeiro dia do mês? Eu não estou perguntando o primeiro dia da semana. Eu estou perguntando quando foi o primeiro dia do mês. Olhando esse calendário aqui de março, o primeiro dia é o dia 1. Exatamente. Então, olha, o dia 1 caiu em qual dia da semana? Isso, vocês estão demais. Caiu numa terça-feira. Então, eu já sei que o primeiro dia do mês foi no dia da semana terça. Aí eu venho aqui, olha, e vou lá. O domingo é dia 1º? Aqui tem dia 1º no domingo? Não tem. Então, eu não marco. Foi na segunda? O primeiro, dia 1, foi na segunda-feira? Não foi. Então, eu não marco. Foi na terça, o dia 1, primeiro dia do mês? Uma boa resposta, hein? Vamos analisar. Foi na quinta? Não, na quinta que eu só tenho 3, 10, 17, 20 e 31. Então, também não foi na quinta-feira. O primeiro dia do mês de março, neste calendário, porque de calendário para calendário muda, a gente precisa analisar o calendário que a gente tem. O primeiro dia do mês do calendário de março foi o que? Uma terça-feira. E que dia é hoje? Quarta, dia da nossa correção qualificada. E olha, eu acho que depois dessa correção de hoje, vocês vão continuar dando um show. Porque eu sei que vocês, olha, estão lendo. Lembram? Vocês estão lendo com cuidado, vocês estão lendo com muita atenção. E todo mundo está assim, olha, tentando sempre acertar cada vez mais. Então, tudo que a gente já falou aqui, vocês continuem fazendo, que a gente está indo no caminho certo. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, professores. Obrigada, professoras, por abrirem as salas de vocês para a gente, certo? E eu acredito que ainda teremos mais uma correção na próxima, na outra semana. A gente ainda vai dizer o dia certinho, tá bom? E muito obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. E continuem assim estudando, porque uma coisa eu tenho certeza: estudar vale a pena. Brincar é bom, mas quem vai deixar a gente esperto, inteligente, sabido são os estudos, tá certo? Jamile veio aqui dar um tchauzinho pra gente. Tchau, gente. Ficamos muito felizes, viu? A gente viu vocês gritando as respostas e gostamos bastante, porque vocês acertaram muitas, não é? Estamos muito felizes, né, Aline, com as nossas crianças. Elas são muito inteligentes. E a cada caderno de revisão, façam com mais atenção e fiquem ligadinhos nas dicas que a Aline passa aqui para vocês. E também nas dicas que os professores falam aí na sala de aula, tá? Então, um beijo, crianças, um beijo, professores, mediadores, tutores e para todo mundo que trabalha na escola, viu? Um beijão para vocês, gente, e até a próxima. Não.